Você pode até saber já, de forma geral, o que vai acontecer, mas se você não sabe como que você dá para o examinador aquilo que ele quer, é muito difícil, tá? As chances são que você vai acabar se dando mal para na hora do teste. É como se eu pedisse para você descrever algo que você não sabe o que é. Pense que nessa live aqui eu vou te ensinar a dar para o seu examinador exatamente aquilo que ele quer no teste do IELTS. Essa live de hoje aqui, eu te aconselho a pegar um caderno que você vai ter que anotar, porque o que eu vou falar aqui hoje realmente vira o seu jogo na hora do IELTS. Isso aqui vira a sua nota no teste do IELTS, tá? Eu vou simplesmente te dizer como que você dá para o seu examinador exatamente aquilo que ele quer na hora do teste. Talvez você está aí se preparando para o teste do IELTS, talvez você até já fez um teste do IELTS alguma vez e se decepcionou porque você não conseguiu uma boa nota, talvez você não sabia o que você estava fazendo. Você faz lá a redação, ou você fala para o seu examinador e você não tem certeza se era aquilo que o examinador queria. Já passou por esse sentimento horrível aí, esse sentimento amargo de você não saber se você está dando para o examinador aquilo que ele quer? Então hoje eu vou focar com vocês aqui em duas coisas. Como que você dá para o examinador o que ele quer no writing e como que você dá para o seu examinador o que ele quer no speaking, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque o listening e o reading são provas fechadas, não tem muito o que você fazer. Ou você acertou a questão ou você errou. A resposta ela é muito objetiva. Lá no listening e lá no reading, tá? No listening, você tá lá ouvindo. Ou você escreve a resposta certa, ou você vai escrever a resposta errada. No reading, você tá lendo o texto lá procurando a resposta. Ou você vai colocar a resposta certa, ou você vai colocar a resposta errada. Não tem outra opção aqui. No listening e no reading é algo muito fechado. Agora, quando a gente olha para o writing e para o speaking, a conversa muda, porque lá no writing e lá no speaking tem um examinador te avaliando. Então no writing e no speaking a gente tem mais espaço para poder trabalhar, tá? Então é aqui que a gente vai trabalhar hoje. Vocês já devem ter visto que nas lives passadas, né, do aquecimento, teve uma que eu fiz com você, em que eu te dei todos os critérios do teste do IELTS, critérios do listening, do reading, do writing, do speaking. E quando eu dei essa aula lá, eu falei com você que dentro de cada critério existe uma coisa que a gente chama de band descriptor. O que é band descriptor? Presta atenção. Um descritor de banda, um descritor de faixa, né? O que é isso? Simplesmente o seu examinador, na hora que ele está analisando lá o seu texto, ou na hora que ele está analisando o seu speaking, ele tem uma tabela de notas, do 0 ao 9, que são as notas do teste do IELTS. E aí, ele tem uma série de itens que o candidato tem que ter ou não ter para poder ser encaixado em cada uma das faixas de notas. Tá? É isso que a gente vai abordar hoje. O que você tem que ter para conseguir uma nota boa no teste do IELTS? Cada bando descriptor ali, eu vou falar com você dentro de cada um daqueles critérios, o que você tem que fazer, onde que você tem que estar olhando, para que você tem que prestar atenção, para que você possa ir para o seu teste com mais capacidade de conseguir passar com a nota que você quer, beleza? O que acontece se você não tirar esse tempo para você passar aqui comigo, olhando para isso aqui, olhando para como entregar para o seu examinador o que ele quer? Você simplesmente corre o risco de ser um perdido na vida, lá na hora do teste do IELTS. Você vai para o teste sem noção do que você está fazendo, tá? Você pode até saber já, de forma geral, o que vai acontecer, mas se você não sabe como que você dá para o examinador aquilo que ele quer, é muito difícil, tá? As chances são que você vai acabar se dando mal para na hora do teste. É como se eu pedisse para você descrever algo que você não sabe o que é. Pensa aqui comigo. Se eu virasse para você e te pedisse para descrever uma coisa que você não sabe o que é essa coisa, como é que você vai descrever? Você não sabe, porque você não sabe o que é a coisa. Como é que você vai descrever o que você não sabe? Então é mais ou menos isso aqui que acontece com você se você não sabe como que você vai entregar isso aqui para o seu examinador, tá? Então o benefício disso que te dá, assim, bem direto, é aumento da sua nota. Ponto. Se você sabe o que o examinador quer e se você sabe como que você entrega isso para ele, isso aumenta a sua nota. Porque para o examinador,
é algo mais fechado. Se você preencher o parâmetro, ele tem que te dar a nota, entende? Então, é isso que a gente vai ver aqui hoje, tá? Lá no teste do writing, por exemplo, quando você sabe entregar isso aqui, o seu texto vai ficar mais estruturado e mais fluido. O que que é um texto fluido? É um texto que é fácil de você ler. É aquele texto que você lê facilmente. Seu examinador não pode pegar o seu texto e ser aquele negócio chato, duro, difícil de ler. Isso não pode acontecer com você no seu dia, a não ser que você queira tirar uma nota horrível. Aí você pode fazer isso, fazer o que você quiser. Então, quando você olha para isso aqui que eu vou te ensinar hoje, o seu texto fica muito mais coerente, mais claro, mais fluido, tá? E lá no speaking é a mesma coisa, você vai conseguir dar para o seu examinador respostas melhores. Hoje é sexta, né? Na quarta-feira teve a nossa live de simulados de speaking, e aí você teve a oportunidade, se você assistiu essa live, de ver como que funciona a parte do speaking do IELTS, né? Eu fazendo ali o simulado com o pessoal. E a maioria esmagadora fala lá que na hora fica tão nervoso que não consegue entregar uma resposta bem estruturada. E tá muito ligado isso aqui. Se você não sabe o que que você tem que entregar, o nervosismo toma conta de você na hora do IELTS, tá joia? Então, é isto que a gente vai ver aqui. Aí você pergunta assim, ó, Simon, o que que vale mais então? Fazer simulado ou estudar o que que o examinador quer? Seguinte, hoje de manhã eu fiz outra live de aquecimento, né? E nessa live eu falei exatamente sobre como fazer simulados, né? Onde que você acha simulado do IELTS, como que faz o simulado do IELTS. Deixei a live gravada aqui no Instagram. Mas essa ideia de, será que eu faço só simulado então ou eu estudo o que que o examinador quer? Na verdade, você precisa dos dois. Você precisa das duas coisas. Você precisa treinar o simulado e você precisa dar para o examinador aquilo que ele quer. O simulado vai ser uma ferramenta de treino para que você cada vez fique mais preciso para entregar o que o examinador quer, tá? É assim que você tem que olhar para a sua preparação. Não é ou um ou outro, é um e outro, beleza? São os dois que você tem que fazer aqui. E o que que as pessoas geralmente erram aqui nessa hora que vai tentar estudar os parâmetros do teste do IELTS? O que que as pessoas erram nessa hora aqui? O que eu mais vejo elas errando é elas indo para a prova, achando que tem que escrever um texto bom e falar bem no IELTS. Mas aí eu te pergunto, o que é um texto bom? Você sabe? Escreve aí, o que que você acha para mim que é um texto bom no teste do IELTS? Você que está aqui comigo na live do Instagram, escreve aí, o que que é um texto bom para o teste do IELTS? O que que você acha que é um texto bom? Fala assim, esse texto é um texto bom para o teste do IELTS. Ou então lá na hora do speaking, você dá uma resposta, você fala bem. O que que é falar bem no teste do speaking? O que que você acha que é falar bem e o que que você acha que é escrever um texto bom? Tá vendo como que é uma coisa bem abstrata? Mas só é abstrato, sabe por quê? Porque você não sabe o que que é um texto bom, o que que é falar bem para o teste do IELTS. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Eu vou te mostrar o que que é que quando você coloca na sua redação, vira uma boa redação para o IELTS. Vou te falar o que que é que quando você faz no speaking, vira uma fala boa para o speaking. Olha lá, ó, a Jana falou ali, ó, palavras diferentes. Será que um texto com palavras diferentes é um texto bom? Olha lá, Wellington, um texto que tem uma ideia com argumentos, início, meio e fim. Será que isso é que qualifica um texto como bom no teste do IELTS? A Zanelli lá, ó, o Zanelli, né? Precisa ter coerência, início, meio e fim. Eu, a Dani Brito ali, ó, acho que é um texto conectado, início, meio e fim, usando palavras difíceis e que responda a pergunta inicial da proposta. Pois é, guardem assim, gente. O texto tem que ter uma estrutura, o texto tem que ter palavra interessante, tudo. Mas o que você tem que guardar é o seguinte: um texto bom para o teste do IELTS é um texto que preenche os parâmetros do teste. É isso que você tem que ter em mente. E é nisso que eu vou entrar com você agora mais a fundo, tá? Vocês vão ver que a gente vai entrar aqui dentro de cada critério, a gente vai aprofundar bastante, porque a gente vai ver os band descriptors. O que que eu fiz aqui? O Bandescript é um negócio assim meio monstruoso, sabe? Quando você olha, você pega lá os materiais oficiais do teste do IELTS, é meio monstruoso, porque eles têm uma tabela gigantesca. Aí tem lá, por exemplo, assim, ó, eu te falei lá na aula que eu ensinei o que geralmente não se ensina para o IELTS. Lá nessa aula eu te falei quais são os critérios
do writing, né? Fui lá e te falei que no writing lá eles estão analisando o seu task achievement, o coherence and accuracy, grammatical range, o coherence and cohesion, grammatical range and accuracy e o seu lexical resource. Falei que é isso que são os critérios. Mas os materiais oficiais do IELTS, eles pegam cada um desses critérios e destrincham eles com um monte de band descriptors, um monte de descritores de banda. Beleza. Task achievement é o quanto o candidato respondeu da questão. Beleza. Mas o que que tem ali dentro para o examinador olhar se ele respondeu a questão? Entende? E aí ele vem colocando um monte de coisas que vai te qualificar nas faixas de nota. E aí eu fiz uma versão aqui para você dos band descriptors que é simples de você entender. Uma versão que você consegue falar assim, tá bom, agora eu sei o que eu tenho que fazer e vou orientar a minha preparação nesse sentido aqui. Beleza? Vamos lá? Já te falo de novo que, se você puder, anote o que eu vou falar aqui com você, porque isso é muito importante para o seu teste. Beleza? Seguinte. Vamos começar pelo writing, tá? Vamos começar pelo writing. Deixa eu só viajando ali. Na verdade, na questão do vocabulário, não é só usar palavras difíceis, mas vocabulário específico para determinada situação. Isso aí não é só palavra avançada que seu examinador está olhando, né? Não é só isso. E quando a gente olha para o critério de vocabulário, a gente vai chegar lá, vai ficar muito claro para vocês que não é só palavra avançada que seu examinador está olhando, né? Muito bem colocado, Jana. E seguinte, pessoal, se vocês forem tendo alguma dúvida, pode ir escrevendo aqui na live que eu vou respondendo vocês, tá? Vocês que estão aqui no Instagram comigo acompanhando, vocês podem ir escrevendo aí na live que eu respondo. Você que está no YouTube, você está assistindo a gravação da aula, sinta-se à vontade para fazer nos comentários ali a sua dúvida, que eu venho ou a minha equipe vem e responde você depois. Beleza? Vamos lá! Vamos começar aqui pelo writing, né? Se você lembra da aula que eu fiz, no writing existem 4 critérios que o seu examinador está analisando, né? 4 critérios. Que critérios são esses? Vai depender se você está na Task 1 ou na Task 2. O que é isso, Simon? Se você nem sabe o que é Task 1 e Task 2, eu fortemente recomendo que você assista as outras aulas do aquecimento para você não ficar perdido aqui, tá? No teste do writing, você tem que escrever 2 textos, a Task 1 e a Task 2. O texto 1 e o texto 2, a tarefa 1 e a tarefa 2. E aí o primeiro texto, ele tem que ser ou uma carta, se você for fazer o IELTS General Training, ou um report, que é um relatório, se você for fazer o IELTS Academic. No texto 2, você vai ter que escrever uma dissertação, a gente chama de essay, né? Uma dissertação, uma redação lá. E aí, quais são os critérios de cada um? Quando a gente olha para Task 1, a tarefa 1, os critérios são Task Achievement, Coherence and Cohesion, eu estou trocando os dedos aqui, né? Grammatical Range and Accuracy e Lexical Resource. O que é cada um deles? Task Achievement é o quanto você respondeu da questão que tinha que ser respondida. E aí eu vou entrar em detalhes. Coherence and Cohesion. É se o seu texto é coerente, se o seu texto faz sentido as ideias que você está colocando ali. Se tem progressão de ideias ou se você fica repetindo a mesma coisa eternamente. Se o seu texto tem cohesion, se o seu texto, as ideias estão ligadas uma na outra, tá aquele monte de ideia solta que não tem nada a ver. O que é grammatical range and accuracy? Grammatical range, pensa assim, ó, range é uma palavra que você pode traduzir para o português como gama. O que é gama? É uma variedade de alguma coisa, tá? Então, grammatical range é a sua gama de gramática. É o quanto você consegue usar da gramática e o quanto você conhece dela, tá? Esse que é o grammatical range. O seu examinador quer ver se você sabe usar desde as estruturas mais simples até as estruturas mais avançadas. E o accuracy? O que é accuracy? Accuracy em português, existe acuidade em português, eu sempre esqueço essa palavra. Eu acho que existe, né? Acuidade é precisão. Isso. Guarda o accuracy como precisão na hora de você usar a gramática. O que é isso? Você está cometendo muito erro ou é pouco erro? O erro é frequente ou o erro é algo que está comum ali na sua redação? Isso é o accuracy. E por último, o lexical resource, que é o seu vocabulário. O seu examinador está analisando o seu vocabulário ali. Então agora a gente vai entrar em cada um. Tem que te falar que na Task 2, no texto 2, só muda uma coisa. Ao invés de ser o Task Achievement, que é o quanto você preencheu da questão, vai ser o Task Response, que é o quão completo você foi na hora de responder
a pergunta que eles colocaram, beleza? Então vamos lá. Quando a gente olha aqui para o Task Achievement, que você já sabe que é atingir o que você tinha que ter atingido, né? O seu examinador está olhando para algumas coisas aqui. Dentro do Task Achievement, eu até coloquei a lista aqui de coisas. O seu examinador está olhando o seguinte: primeira coisa, se a sua resposta está relacionada com a tarefa. Essa é a primeira coisa que seu examinador está olhando aqui dentro de Task Achievement, né? Que é se você respondeu a questão ali. Ele olha, essa resposta que ele deu, ela está relacionada com a pergunta? Porque às vezes você vai lá e escreve uma coisa que não tem nada a ver, totalmente fora. Você não aplicou a técnica que existe para esse momento aqui. E já saiu escrevendo, escreveu algo fora. Então o seu examinador olha, esse candidato aqui, essa resposta dele, às vezes você respondeu, às vezes você escreveu lá 150, 180 palavras. Mas seu examinador está olhando, essa resposta que ele deu está relacionada com a pergunta? Então essa é a primeira coisa. Outra coisa que o seu examinador está olhando é se você consegue cobrir os pontos-chave, pontos-chaves ou pontos-chave? Os pontos-chave da questão. Ele está olhando o quanto você preenche da questão. Deixa eu colocar isso aqui. Ou se você está sempre ali na superfície, se você está sendo muito superficial. Se eu examinar, por exemplo, lá na carta, né? Geralmente a carta vem assim, ó, escreva uma carta para fulano. Na sua carta, aí vem lá 3 pontos que você tem que falar na sua carta. Seu examinador está vendo se aquela sua resposta responde os 3 pontos, ou se responde só 2, ou se responde só 1. Um outro exemplo é lá no relatório, né, para quem vai fazer o acadêmico. Seu examinador te deu uma tabela, aí ele fala lá, resuma a situação principal e compare os dados quando necessário. O seu examinador vai olhar, essa resposta aqui, ela está resumindo a situação e está comparando os dados? Porque se você só fizer um, você já não preencheu todos os requisitos que o seu examinador esperava. Tá joia? Outra coisa que o seu examinador vai olhar aqui, nossa, esse aqui pega demais, hein? É se o formato está correto. Seu examinador vai olhar se o texto que você escreveu está com o formato correto. O que é isso, sabe? Um formato correto. Existe técnica para isso aqui, tá? Só para você saber. Existe técnica para você controlar o formato da sua escrita. Se você estiver fazendo lá a carta, o que é o formato? É uma carta formal, é uma carta semi-formal ou é uma carta informal? Você tem que olhar para isso. Na minha opinião técnica, se você bater o texto na questão, falou que é uma carta, se você não sabe de cara ali se é uma carta formal, informal ou semi-formal, você já está muito errado no seu caminho, tá? Porque isso tem que estar assim, ó, velocidade da luz para você, beleza? E aí o que que acontece? Lá no relatório, no report, seu examinador está vendo se você está fazendo um relatório da situação ou se você está lá fazendo uma análise da situação. Qual que é a diferença? Na análise, você vai sair ali colocando as suas impressões pessoais sobre o assunto. Você não tem que analisar nada. Você tem que relatar o que ele está pedindo ali, beleza? Então, o formato é algo muito importante que o seu examinador está olhando. Outra coisa que o seu examinador está olhando, se você apenas está repetindo os detalhes que estão lá no relatório, na tabela, no diagrama. Se você está fazendo isso mecanicamente, sem passar uma visão geral daquilo. Tem muita gente que vai para o teste do IELTS e se depara lá com um relatório falando sobre a progressão do poder de compra das pessoas em determinado país. Aí a pessoa pega e só vai repetindo as informações que já estão lá. Esse gráfico analisa o poder de compra das pessoas. O poder de compra das pessoas analisado no país tal é demonstrado no gráfico. Você está só tocando o que o seu examinador já te deu. Você não está cobrindo aquilo ali. Cuidado com isso. Não vai dar uma de ser esperto para encher linguiça só repetindo os dados que seu examinador está colocando, que vai dar ruim. Seu examinador é treinado para achar esse tipo de coisa, tá? Ou então, se você vai lá na carta, você coloca um propósito incerto na carta. Por exemplo, a carta está falando para você escrever uma carta de reclamação de um produto que você comprou. E aí você começa lá a carta falando, a empresa é muito descuidada com seus clientes, a empresa deveria fazer isso e aquilo e aquilo. Qual que é o propósito da sua carta? É xingar a empresa? Não.
propósito da sua carta é reclamar de um produto que você comprou. Cuidado com essas coisas, gente. Às vezes eu tô falando aqui para você e você pensa assim: "Ah, mas isso é óbvio". E aí eu falo para você: "Pode até ser óbvio mesmo, mas o óbvio tem que ser dito, porque se eu não disser, vai passar e você corre o risco de fazer". Beleza? Outra coisa que seu examinador ainda está olhando dentro desse critério de task achievement, tá? Que é a questão da consistência no uso do tom na carta ou na apresentação das características e as diferenças de cada coisa lá no relatório. Como assim, Simon? Explica melhor, vou te explicar. Vamos supor que você pegou uma carta informal, beleza? Você vai fazer o IELTS na versão General Training, que é a versão geral, e aí você pegou uma carta informal para você escrever. Aí você começa lá, usando expressões informais, usando contração. Aí de repente você vem lá e solta uma expressão muito formal. Você não está sendo consistente com o tom que você tem na carta. A carta é informal. O que você está metendo em questão, expressão informal ali? Ou então, lá na hora que você vai falar das características daquela tabela, gráfico, imagem, figura, o que for lá no teste do Academic, você fala de uma coisa e já começa a discutir outra. Depois você fala de outra coisa e começa a discutir. Você não está sendo consistente. Na hora de você fazer uma introdução, é para você fazer uma introdução. Na hora de você falar da ideia geral daquele gráfico, é para você falar da ideia geral daquele gráfico. Na hora de você fazer a sua conclusão, é para você concluir. É muito, muito, muito comum. Gente que passa novas ideias na conclusão. Gente, conclusão é para concluir. Então, cuidado com isso aqui, beleza? Vamos para o próximo critério para a gente ver o que são os bando descriptors ali dentro, como que você vai entregar para o seu examinador aquilo que ele quer. O próximo critério, e aqui a gente já está falando tanto de task 1 quanto task 2, tá? Que é a mesma coisa. O próximo critério, que é o coherence and cohesion, né? A coerência e a coesão, seu examinador está olhando para algumas coisas ali dentro, seja no seu texto da parte 1, seja no seu texto da parte 2. Que coisas são essas? Olha só. Uma coisa que seu examinador olha é se o seu texto tem expressões de ligação e se elas estão sendo usadas corretamente. Você está usando linking words, linking expressions. O que é isso, sabe? Eu nem sei o que é isso. Tem um vídeo meu lá no meu canal do YouTube só sobre disso, uma aula disso. Tem, acho que são 35, não, são 50 linking words que tem lá. Mas eu vou te falar aqui, o que é linking word? O que é linking expression? É uma expressão ou uma palavra que conecta aquilo que você acabou de dizer com o que você vai dizer agora. Por exemplo, você está lá, você vai apresentar duas ideias. Aí você fala de uma ideia. E a outra ideia é uma ideia contrária. Então, o que você vai falar? However, o que é however? Entretanto, contudo, todavia. Isso é uma expressão de ligação, isso é uma linking word. Ou então você quer adicionar mais uma informação. Você vai falar in addition to that. O que é isso? Além disso, somado a isso, entende? Você já falou uma coisa e você vai adicionar outra. Então, isso são linking expressions. O examinador está vendo se você usa e se você usa direito. Tem gente que sai só, parece que pega o saleiro, né, de linking expressions e joga assim em cima do texto, ó. Tá tudo espalhado sem sentido. Cuidado com isso aí, beleza? Outra coisa que o seu examinador está olhando aqui no critério de coherence and cohesion é se o seu texto tem progressão de ideias. O que é a progressão de ideias? Se você já assistiu alguma live minha de correção de redação, você já deve ter visto isso aqui, que eu falo se o texto teve progressão de ideias ou não. Progressão de ideias é você não ficar sempre na mesma ideia, não ficar batendo na mesma tecla. Sabe qual que é o erro mais? Como que você erra isso aqui? É quando você muda de parágrafo. A pessoa escreveu o primeiro parágrafo, aí ela vai para o segundo. O que ela faz? Continua falando do assunto lá do primeiro parágrafo. Ué, Sam, isso é errado? É óbvio que isso é errado. Sabe por quê? Guarda isso aqui, ó. A gente muda de parágrafo quando a gente traz uma nova ideia. Você mudou a ideia, você vai criar um novo parágrafo. Beleza? Guarda isso aí para você não errar isso aqui, que senão você vai errar, você vai perder nesse
band descriptor, você vai perder nesse ponto aqui da progressão de ideias, porque o seu texto vai ficar falando ali sempre das mesmas coisas. Então, cuidado com isso aqui, beleza? Outra coisa que seu examinador está olhando é que aquelas expressões de ligação, sabe? Ele está olhando se tem muita. Não pode ter muita. Ele está olhando se está sendo usado em excesso. Tem gente que fala, eu tenho que usar a expressão de ligação. Aí ela põe no início do parágrafo, no meio do parágrafo, no final do parágrafo. No próximo, no início do parágrafo, no meio do parágrafo, no final do parágrafo. No próximo, no início do parágrafo, no meio do parágrafo, no próximo parágrafo. Pra quê? Não, não, apenas não, tá? Não é para ficar cuspindo, vomitando expressões em cima do seu examinador, não. Cuidado, tá? Tem que saber usar. Dosa isso aí, beleza? Outra coisa que o seu examinador está olhando dentro desse critério aqui de coherence and cohesion é se tem muita repetição, tá? Às vezes, a repetição vem no mesmo parágrafo. Você não muda de, de argumento. Você fica ali dentro do mesmo parágrafo. Você vai falando a mesma coisa. Você está repetindo apenas. Com outras palavras. Você está só repetindo. Encher linguiça. Às vezes, a repetição vem no erro de você não progredir a ideia. Você falou uma coisa no primeiro parágrafo. No segundo, você falou a mesma coisa. Ou então, lá no terceiro, você falou a mesma coisa. Você está voltando na ideia que você já falou. Repetição é uma coisa que te atrapalha. Às vezes, a repetição se manifesta também por meio de palavras que você repete. Ela também está ligada ao critério de vocabulário, a gente vai ver lá na frente, mas também entra aqui na coerência. Você fica repetindo ali eternamente. Good, 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 good. Tá falando, ó, bom, 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 bom. Põe uma coisa na sua cabeça. Good is not a good word for IELTS. Bom não é uma boa palavra para o IELTS. É muito básico e você vai ficar usando essa merda toda hora. Cuidado com isso. Dê um jeito de achar outras palavras para falar good. Beleza? Por último, tem uma coisa que o seu examinador está olhando aqui nesse critério ainda de coerência e coesão, que é se você usa bem os parágrafos. Ele está usando se você sabe usar os parágrafos da forma correta. Eu já falei aqui com você que a gente cria um novo parágrafo quando a gente muda de ideia. É isso que você tem que guardar. Você vai falar de uma ideia nova? Ou de uma ideia contrária? É uma outra ideia? Então você vai mudar de parágrafo. É assim que a gente usa o parágrafo na hora do teste do IELTS, tá? Eu sei que tem gente que escreve um monte de coisa num parágrafo grandão, mas para o teste do IELTS, quando você muda de ideia, você vai mudar de parágrafo. Beleza? Me responde aqui, você que está aqui na live. Você já sabia disso aqui que eu estou te falando? Isso aqui está sendo algo novo para você ou uma coisa que assim, isso eu já sabia? Porque isso aqui são detalhes do teste. Detalhes que somados preenchem um critério inteiro. Então isso aqui é muito importante que você tenha na sua cabeça na hora de começar a praticar as técnicas para o seu teste do IELTS. Beleza? Vamos passar para o próximo critério? O próximo critério aqui que a gente vai olhar é o Lexical Resource. O que é Lexical Resource? Deixa eu beber uma água aqui, porque falando o dia inteiro a boca fica até seca. Ó, o Zanelli falando ali, ó, novidade para mim. A Dani Brito, eu já sabia, mas já tinha esquecido. Pois é, sempre bom estar com isso aqui fresco na cabeça, né? Presta atenção. Dentro do Lexical Resource, que é o seu vocabulário, basicamente, né? O seu examinador está olhando um monte de coisas aqui relacionadas ao seu vocabulário. Lembra que eu falei que tem um monte de band descriptors para te encaixar nas faixas de nota? Ele está olhando isso aqui. E aí, se você faz isso ou se você deixa de fazer isso, é o que vai te enquadrar ali na nota que ele vai te dar, beleza? O que é a primeira coisa que o seu examinador está olhando? Se você tem um vocabulário limitado. O seu examinador está olhando se você tem um vocabulário limitado. O que é um vocabulário limitado? É um vocabulário pobre, de poucos recursos. Você só conhece muito poucas palavras para usar na hora do teste. E isso é um vocabulário limitado. Você vai falar de um assunto e você usa sempre as mesmas palavras. Você não tem outras palavras, outras expressões para poder usar. Isso é um vocabulário limitado. Outra coisa que ele está olhando é se você tem controle de formação de sentença. O que é isso? Controle de formação de sentença. Parece que esse negócio é controle de qualidade da empresa. Não.
Controle de formação de sentenças é se você consegue criar, formar as frases, formar as sentenças corretamente. Se você consegue controlar bem onde que vai cada palavra ali na frase que você está falando, ou se você erra muito, tá? Isso ele está olhando ali. Outra coisa que ele fala, que ele olha dentro desse critério, tá? Se as palavras que você está usando acabam distorcendo a mensagem que você quer passar. Isso aqui, nossa, eu acho que é o que mais acontece quando eu corrijo texto, quando eu corrijo redação. Depois você olha uma live de correção de redação para você ver. A pessoa usa uma frase, usa uma palavra, geralmente é quando ela usa uma palavra mais avançada. Só que a palavra está fora de contexto. O que que faz? O que que acontece? Ela distorce a mensagem que ela quer passar. Ela quer dizer que é uma coisa, mas na verdade ela está dizendo que é outra, tá? Então cuidado com isso aqui também. Outra coisa que o seu examinador está olhando é se você usa um vocabulário repetido, um vocabulário básico e repetido. Aqui está atrelado, né? Se o seu vocabulário é básico, provavelmente você vai repetir ele também, sempre. Então, isso aqui ele está olhando. Outra coisa, se você faz erro de spelling. O que que é spelling? Spelling é o ato de soletrar, tá? Se você erra na hora de escrever a grafia da palavra, se você escreveu uma letra a mais, uma letra a menos, se você colocou a letra no lugar errado. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui? Rapidinho, rapidinho. Vamos lá. Você que está aqui no Instagram para mim, escreve aí em inglês a palavra paralelo em inglês. Vamos lá. Paralelo em inglês. Parallel. Escreve aí, parallel. Provavelmente vai dar certo. Você sabe por quê? Porque a mensagem tem corretor. E aí provavelmente o seu corretor vai corrigir. Mas mesmo assim, escreve parallel aí que eu tenho uma coisa para falar. Escreve aí, vamos ver. Vamos ver se você vai acertar. Parallel, que é um paralelo. Cadê? Bora, gente. Escreve aí, vamos ver. A Brusa Deli já escreveu ali paralel, o Wellington paralel. Tá vendo que os dois estão diferentes ali, ó? Olha só. Olha só. Isso aí é o que o seu examinador está olhando na hora de ver se você está errando spelling. Ó, Make 10 também, a Estela também. Essa é a forma correta, tá? A Brusa, você escreveu errado ali, tá? Paralelo tem 2 L's no primeiro L, tá? Na primeira vez que você escreve, igual tá ali, ó, paralel. E aí o seu examinador tá olhando exatamente isso. Se você colocou o L lá no final, ou se você nem colocou, você escreveu tudo com um L só. Isso aqui entra dentro desse subcritério aqui, tá? De spelling. Então, cuidado com isso, tá? Outra coisa que o seu examinador está olhando dentro desse critério é se o seu texto é difícil de ler. Você já pegou um texto difícil de ler? Acontece, né? A pessoa quer fazer o texto parecer complicado. E aí o que ela faz? Escreve um texto com palavras difíceis. Presta atenção aqui, uma coisa que eu vou falar para você, muito séria. O texto que seu examinador quer é um texto bom, não é um texto difícil. O que é um texto bom? É um texto que atinge esses critérios aqui que eu estou falando com você. Então, cuidado. O texto que seu examinador do IELTS quer não é um texto difícil de ler. É um texto que atenda aos critérios. Nada de ficar, de novo, julgando o saleiro das palavras difíceis em cima do seu texto, não. Para que você vai fazer isso? Tá? Cuidado, isso aqui, se for um texto que é difícil de ler, seu examinador já vai cortar ali. Pensa, de novo, quantas redações você acha que o seu examinador vai pegar num dia de correção? Várias. A sua tem que ser a redação mais clara que vai estar na mão desse cara naquele dia, tá? Põe isso na sua cabeça, beleza? Outra coisa, se você está usando vocabulário adequado para a task. O que é vocabulário adequado? Se você está escrevendo uma carta informal, você tem que usar vocabulário informal. Se você está escrevendo uma carta formal, você tem que usar vocabulário formal. Significa que na carta formal não é para você usar contração, gíria, que é o slang. Na carta formal, você tem que escrever um texto formal.
ele tem que ser adequado para a tarefa, beleza? Outra coisa, se você está usando vocabulário avançado com precisão, isso aqui está um pouco ligado com aquele lá eh, de ser difícil de ler, né? Às vezes a pessoa quer julgar a palavra avançada ali e acaba julgando errado, passa uma ideia contrária, né? Distorce a mensagem. Seu examinador está olhando se você sabe usar vocabulário avançado com precisão, na hora certa, de forma correta. Por isso que uma das aulas que eu tenho engatilhada aqui para você nessas lives de aquecimento, sabe o que que é? Como que você usa vocabulário avançado com precisão. É essa a aula que eu vou fazer com você. Eu vou te ensinar uma técnica que vai te fazer usar a palavra avançada no IELTS e usar de forma correta, com facilidade, tá? Então já fica antenado aí. Por isso vocês não podem perder essas lives de aquecimento, tá? Porque a próxima não, uma das próximas que está engatilhada é isso aí, beleza? Outra coisa aqui, seu examinador vai olhar se você tem noção de estilo e colocação. O que que é isso? Estilo e colocação. Pensa assim, ó, se eu falar com você assim, ó, ele se vai embora, tá? E se eu falar com você, embora ele se vai, tá errado? Não. Mas o que que é diferente aqui? O estilo. O estilo da forma de escrever, ou o estilo da forma de falar. Embora ele vai embora. É a mesma coisa, mesmo sentido. Só que o estilo é diferente, tá? Outra coisa, colocação, né, que é o que ele falou ali. O que que é colocação? Colocação é quando a gente olha para palavras que geralmente vêm juntas com outras na língua inglesa. São palavras que elas têm como se fosse um imã entre elas. Então elas sempre andam juntas. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Como que fala chuva forte em inglês? Quem sabe? Escreve aí. Chuva forte. Como é que fala? Nossa, caiu uma chuva forte. Chuva forte não é strong rain. Strong significa forte. Rain, chuva. Mas chuva forte não é strong rain. Se você falar strong rain, todo mundo vai entender. Dá para entender o que você quer falar. Mas um nativo não falaria isso. Olha ali, ó, a Jana falou. Exatamente, Jana, é isso aí. Heavy rain. É assim que a gente fala. Essa é a colocação que a gente usa quando a gente quer falar de chuva forte. Não é strong rain, é heavy rain. Colocação é algo que seu examinador está olhando se você sabe fazer. Se você solta lá um strong rain ou se você solta um heavy rain. Entende? Isso aqui faz diferença. Por último, a outra coisa que seu examinador está olhando dentro desse critério aqui é se você passa a informação que você quer com precisão. Ele está ligado a outros subcritérios que eu falei, mas ele existe aqui, tá? Ele está olhando se tudo que você escreve passa a informação que tem que passar, ou se está sendo distorcida, se está se perdendo, tá? Isso é o que seu examinador está olhando. Vamos embora ver o próximo critério? O último critério do writing, né? Que é o Grammatical Range and Accuracy. O que é Grammatical Range and Accuracy? Já falei com você, é o quanto você conhece de gramática e o quanto você erra. Tá? Gente, eu tô soluçando. É o quanto você conhece de gramática e o quanto você erra, tá? Vamos lá. O que seu examinador está olhando dentro desse critério aqui? Primeira coisa, se você consegue formar as frases. Isso é a primeira coisa que ele está olhando. Esse cara aqui que está escrevendo, ele consegue formar as frases? Ah, não, ele não consegue nem escrever as frases. Então já está errado, vai cortar ponto. Tá? Ele está vendo se você consegue formar as frases. Outra coisa, se você usa sentenças decoradas. Cuidado com isso aqui, pelo amor que eu te peço. Não tenta ficar decorando palavras, não tenta ficar decorando expressão. Não tem? Tem aquelas pessoas que sempre gostam de fazer assim, ó, eu vou decorar uma expressão que todo texto eu vou começar com ela. Não, não faz isso não, que vai dar ruim para você. O seu examinador olha para você ver, eu estou te falando que isso é um subcritério que ele está olhando. Então, você quer ir lá e usar? Você usa pelo seu risco, mas eu estou te falando para não fazer isso. Se o seu examinador ele é treinado para isso, ele vai perceber que você está usando um negócio decorado ali. Cuidado.
Cuidado, tá? Outra, seu examinador está olhando se tem erros de pontuação. Esse aqui é muito comum, né? Lá nas lives de correção de redação eu corrijo bastante disso aqui. Se você está usando, está fazendo muito erro de pontuação, você está colocando ponto onde era para ser vírgula, você está colocando vírgula onde era para ser ponto, se você nem está colocando ponto, nem está colocando vírgula, seu examinador está olhando isso aí, tá? Outra coisa que o examinador está olhando, se o sentido do que você quer falar é distorcido pelos erros que você faz. Olha só, lá em cima no critério de lexical resource, vocabulário, tinha lá se a sua mensagem era distorcida pela palavra que você escolheu. Aqui é diferente. É se o erro que você faz distorce a mensagem. Porque às vezes você faz um erro muito simples, que não chega a distorcer a mensagem que você quer passar. E aí, beleza. Agora, se o erro que você fez, ele é grave e ele distorce a mensagem que tem que ser passada, você vai perder ponto nisso aqui. Beleza? Outra coisa, seu examinador está olhando se tem sentenças complexas. O que são sentenças mais complexas? Frases mais complexas. São geralmente as frases mais compostas. Não é só uma oração, né? Ao invés de você falar assim, ele chegou, ele ligou a televisão, ele dormiu. Você está falando uma palavra, uma palavra, uma palavra. Agora, se você falar, ele chegou e logo após ligou a televisão e mesmo assim dormiu. Eu falei toda a informação em uma frase só. Isso é uma sentença mais complexa, tá? Então isso aí tem que ser algo que tem que estar no seu radar para você treinar, beleza? Mais uma coisa aqui que seu examinador está olhando no seu critério de gramática. Se tem mais frases com erro ou sem erro. Seu examinador é como se fosse um scanner que passa no seu texto ali. O olho do seu examinador é um scanner. Ele vai falar assim, vamos supor que tem 100 frases nesse texto. Quantas frases tem erro e quantas frases não tem? Seu examinador está analisando isso. Se tem mais frase com erro ou se tem mais frase sem erro no seu texto, tá? Outra coisa, se os seus erros são frequentes ou se são raros. Põe uma coisa aqui na sua cabeça, ó. Mesmo as pessoas que tiram as notas mais altas, 7,5, 8, 8,5, 9, elas erram. Não é que ela não erra. Não é que quem tirou 9 no IELTS não errou nada. Você pode errar. A diferença é que o erro é raro. Ele é raro, não é algo que é frequente, tá? Então, isso aqui é outra coisa que o seu examinador está olhando. Ó, coisas para você. Em resumo, tá? Para você guardar aí. O seu examinador, na Task 1, eu vou falar da Task 2 daqui a pouco. Na Task 1, o que você tem que fazer? Você tem que escrever um texto com a estrutura correta, que atinja os requerimentos da questão, né? O que eles estão te pedindo lá, que a sua ideia progrida, que você não fique engastalhado ali numa ideia só. Vocês falam engastalhado? Já entreguei que eu sou de Minas Gerais aqui, né? Engastalhado é parado, agarrado ali. Um texto que tenha progressão de ideias, sem muita repetição, que tenha uma variedade de vocabulário e que inclua palavras avançadas com uso satisfatório de gramática. Isso é o que você tem que estar prestando atenção lá na Task 1, beleza? De novo, não é que não pode errar, mas o erro tem que ser uma coisa menos frequente, beleza? Na redação da Task 2, o que acontece? Eu falei com você que tem um outro critério, né, na Task 2, que é o Task Response, que é o quanto você está respondendo da questão. E aí, dentro desse critério de Task Response, seu examinador está olhando algumas coisas aqui também. Primeiro, alguns repetem, porque são bem semelhantes lá com Task Achievement, mas tem outros que não. Então, ó, vou falar. Se a sua resposta é decorada, esse aqui a gente já falou, né? Se você expressa uma opinião, olha só a diferença. Na Task 2, você tem que dar uma opinião. Você sabia disso? Você tem que dar uma opinião. Então, o seu examinador está vendo se você expressa uma opinião. Às vezes, nem é a sua opinião, mas você tem que expressar uma opinião ali. Se você desenvolve as ideias apresentadas, isso aqui a gente viu lá, tem no outro critério do Task Achievement, né? Você tem que ter progressão de ideias. Outra coisa, se você aborda adequadamente o assunto, está te pedindo para discutir as causas e consequências de determinado fato. Você está falando das causas e consequências de determinado fato? Isso é abordar adequadamente o assunto, beleza? Outra coisa para você, se você sai pela tangente, olha só que interessante esse subcritério aqui, né? Se você sai pela tangente, o que é sair pela tangente?
é você ficar enchendo linguiça. Você sabe que na Task 2 você tem que escrever pelo menos 250 palavras. E aí muita gente vai lá e faz o quê? Fica enchendo linguiça. Só que isso faz com o seu texto? Faz ele sair pela tangente, ele perde um pouco do sentido, tá? Outra coisa que o seu examinador está olhando nesse critério, se você abordou parcialmente ou totalmente a questão. Olha lá. Discuta as causas e consequências e diga como a situação pode ser melhorada. Você tem que discutir as causas, discutir as consequências e dizer como a situação pode ser melhorada. Aí você abordou totalmente o que você tinha que fazer. Beleza? Outro ponto que o seu examinador está olhando, se a conclusão é incerta ou clara. Lembra o que eu falei lá atrás? A pessoa chega na conclusão e ela começa a trazer um monte de informação que ela nem tinha falado antes. Conclusão é para concluir. Não é hora de trazer ideia nova, de trazer fato novo. Na conclusão, você conclui. E isso vai fazer sua conclusão ser certa e clara. Beleza? Outra coisa que o seu examinador está olhando dentro desse critério é se as ideias abordadas elas são discutidas completamente. Você abordou só uma parte, tinha coisa que você tinha que ter falado e você não falou? Isso que o seu examinador está olhando, beleza? Aqui na Task 2, gente, o foco maior que você tem que dar é a profundidade do seu texto, beleza? Lá no texto da Task 1 nem é tão profundo assim, né? É uma carta ou um relatório, não tem muita profundidade. Mas aqui tem, e é isso que você tem que analisar. Beleza? Bora pro speaking? Me diz aí, vocês estão vivos, vocês estão mortos, estão aguentando? Fala aí, tá pronto para ir pro speaking? Escreve aqui, reage aqui, manda um fogo aqui na live. Dá um sinal de vida aí, fala que tá aguentando. Podemos ir pro speaking? Tem chão pra gente andar aqui ainda. Ó, vamos lá. No speaking, você já sabe que a gente tem 4 critérios também. Ó, fluency and coherence, já expliquei o que é lá na aula que eu falei dos critérios do teste. Fluency and coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy e pronunciation. Aqui a gente já mudou, hein? Aqui já tem coisa diferente. Vamos lá, vamos ver o que está dentro de cada um deles para você poder entregar para o seu examinador aquilo que ele quer. Isso aqui, gente, todas essas informações que eu estou passando para você, não tirei da minha cabeça, não. Isso aqui é informação dos critérios oficiais do IELTS, beleza? Então é isso aqui que você vai procurar atingir na hora que você vai para o teste. Agora a gente vai ver o speaking, o que você tem que fazer na hora de falar, beleza? Ó, primeiro critério é fluency and coherence. O que é isso? Fluency and coherence. Fluency aqui no IELTS não é fluência no sentido de, ele entende tudo, ele sabe falar tudo. Não é isso. Fluency aqui diz mais respeito à fluidez da sua fala. Se você fala de uma forma fluida, qual que é o ritmo natural da sua fala? É isso que o seu examinador está olhando, tá? E coherence é, obviamente, se o que você está falando faz sentido, se é coerente. E aí tem alguns subcritérios aqui que são os band descriptors. Vamos lá. Primeiro, mais importante, né? Se você consegue se comunicar. Se você chegar lá no teste do IELTS e você ficar... O seu examinador te pergunta lá, vamos lá, parte 1. É o mais básico do básico, nível jardim de infância. Seu examinador te pergunta lá, do you study or work? Se você trabalha ou estuda. Aí você tá lá. Você não tá conseguindo se comunicar, tá? Então, isso é um dos band descriptors que o seu examinador tá olhando. Se você consegue, pelo menos, se comunicar. Outra coisa que ele tá olhando, se você faz pausas longas entre as palavras. Não é natural que entre cada palavra a gente faça uma pausa muito longa. Quando você está entre as frases, aí tá ok, mas olha o que é o critério. Pausas muito longas entre as palavras. Ao invés de você virar para o seu examinador e falar assim, ó, I believe that everyone should read more, because reading is important for everyone. My life has changed because of the reading I've done. Eu falei, dei uma pausa e falei. Agora, se você faz isso aqui, ó. I believe that everyone should read more. Tá vendo? Não é tão natural. Então, o seu examinador está olhando qual que é o tamanho da pausa que você faz entre as palavras.
Sabia disso aqui? Isso ele tá olhando, beleza? Outra coisa, se você consegue ligar frases minimamente, pelo menos o mínimo você consegue ligar as frases. Aqui, ó, é um pouco da coherence. Lembra lá do writing que coherence incluía o tal das linking expressions, das linking words? Seu examinador tá vendo se você consegue fazer isso aqui também minimamente, tá? Se você solta lá um however, not everyone does this. Not everyone likes it. Not everyone likes to run. Seu examinador tá vendo se você consegue fazer essa ligação, mesmo que de forma mínima, tá? Se você usa lá o however, in addition, moreover, ele tá olhando se você faz isso, tá? Outra coisa, se você sempre dá a resposta simples. Seu examinador pergunta, do you work or do you study? Se você trabalha ou estuda, você vai lá e fala assim, I work. Tá errado. É uma resposta muito simples. Uma resposta muito, muito simples. Seu examinador tá olhando isso. Provavelmente sua nota vai, ó, por água abaixo, tá? Tá olhando se você consegue ficar, se você consegue falar sem ficar pausando demais ou falando muito devagar. Ó, aqui um pouco da pausa entra ali atrás, pausa entre as palavras, mas também se você fica dando muitas pausas sempre. Porque às vezes você vai falar as frases, você vai emendando uma frase na outra mesmo. Às vezes você precisa de uma pausa, mas normalmente você vai falando várias frases, aí você pausa. Várias frases, pausa. E se você está falando muito devagar? Aqui tem um porém, você tem que tomar um cuidado. Uma coisa é uma pessoa que fala devagar. Claramente eu não sou esse tipo de pessoa, que você está vendo aqui que eu estou tocando informação aqui em você. Mas tem gente que fala de uma maneira mais lenta. E nesses casos, não tem problema falar de uma forma mais devagar. Porque ainda que eu esteja falando devagar, eu estou fazendo pausas naturais na minha mensagem. Conseguiram perceber isso aqui? Eu falei mais devagar, mas ainda assim eu consegui fluidez. Agora, quando você fala muito devagar, aí te atrapalha, porque você já começa, deixa de ser o ritmo e passa a ser uma pausa. Quando você fala assim, devagar, dessa forma, parece que não é natural, tá vendo? Então, cuidado para não falar muito devagar. Mas se você é uma pessoa que naturalmente fala devagar ou naturalmente fala rápido, siga com o seu ritmo aí e tá tudo certo, beleza? Outra coisa, ó, esse aqui eu falo direto nas lives de simulado de speaking, para você ficar de olho, tá? O examinador fica olhando se você se repete e se você se corrige. Sabe o que acontece aqui, ó? Quando você se repete, esse é característico das faixas de nota mais baixas, tá? Então, se você faz isso aqui, provavelmente você vai ou perder ponto ou ser enquadrado ali nos mais baixos. O examinador te faz uma pergunta. Do you work or study? Mesma coisa. Você trabalha ou estuda? Aí, antes de você responder, você fala assim, do you work or study? I study. Você repetiu para você mesmo a pergunta. E isso é característico das notas mais baixas, tá? E aí, se você fica se corrigindo, se você se corrige por causa disso aqui, aí fica ruim também, ó. Você tá lá. Do you work or study? I work. Você corrige a sua própria repetição. Aí tá errado. Agora, outra coisa é se você tá lá falando, aí você soltou uma palavra errada. Você volta, corrige e segue a vida. Aí, beleza. Porque seu examinador sabe que você sabe corrigir. Conseguem perceber a diferença aqui? É bem diferente, tá? Outra coisa, se você usa conectivos e marcadores de discursos. Conectivos, a gente falou, são as expressões de ligação. Agora, o que é um marcador de discurso? Discourse markers, né, em inglês. Marcador de discurso é o né, certo, então, como assim, ó? E aí a gente vai lá e faz isso, então, né? Aí a gente vai lá e pode conseguir a nota, certo? Esse certo, esse né, esse então, isso são discourse markers, marcadores de discurso. Lá no final, tem gente que sempre fala assim, right? Tarará, 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 right? Tarará, 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 right?
tá usando o marcador de discurso, mas está repetindo demais. Então você tem que ir variando ali, beleza? Outra coisa que seu examinador está olhando aqui nesse critério, tá? Do speaking, é se você faz frases mais complexas sem dificuldade, se você consegue falar frases mais complexas sem muito esforço, sem muita dificuldade. Ele está olhando se você faz isso, ou se é aquele difícil de fazer, beleza? Outra coisa que ele está olhando aqui é se você está disposto a falar completamente sobre o tópico. Isso aqui talvez seja o ponto principal que as técnicas da parte do speaking fazem por você. Porque as técnicas, elas vão te dar ali uma estrutura para você usar. E aí você vai sempre responder o que você tem que responder. Você não vai dar a resposta muito curta, você vai falar completamente sobre o assunto, beleza? Outra coisa, você fala o que precisa sem perder a coerência. Isso aqui é bastante comum, né? Você começa a dar sua resposta e lá na frente você fala assim: o que era a pergunta mesmo? Já aconteceu com você? Já aconteceu isso aí? Você vai lá, o que era a pergunta mesmo? Aí você continua falando, só que aí você já está falando de outra coisa. Então, cuidado, que seu examinador está usando isso aqui, né? A última coisa que ele está olhando dentro desse critério é se você tem hesitação frequente, procurando o que falar. Ó, se você tem hesitação frequente ou se você só pausa porque você está procurando o que falar. São coisas diferentes. Presta atenção. Hesitação é quando você não sabe o que você vai falar. Você está você tá falando dessa forma e você não sabe o que vai falar. Agora, a pausa para procurar o que vai dizer é diferente, ela é muito certeira. Eu estou aqui falando e eu paro para pensar no que eu vou dizer. A próxima coisa que eu vou dizer, ela faz muito sentido. Consegue ver a diferença aqui? Hesitação frequente e pausa só para falar. Seu examinador está vendo qual que é que você faz. Beleza? O próximo critério é o lexical resource, que é o seu vocabulário. Algumas coisas parecem com aqueles do writing, né? E quando eu for vou falar aqui, mas tem umas coisas que são bem específicas do speaking, tá? Primeira coisa, seu examinador está olhando, se você decorou resposta, isso aqui já tinha lá no outro, né? Não vou nem falar. Isso aqui você vai tomar uma muito feia se você decorar a resposta. Não faz isso. Outra coisa, se você só usa vocabulário simples, isso aqui a gente também falou lá pro writing, né? Aqui no speaking é a mesma coisa. Outra coisa que o examinador está olhando, se você consegue falar de assuntos não familiarizados. E isso é muito importante. Por isso que eu falo com vocês, eu ensinei vocês já nas aulas passadas desse aquecimento que a gente está fazendo, como que você faz a exposição guiada, tanto do listening quanto do writing, quanto do reading, para você aumentar o seu vocabulário. Por quê? Senão você vai cair aqui, ó. Você não vai conseguir falar de assuntos que você não conhece. Essa é a diferença de uma pessoa que está no muito básico para uma pessoa do intermediário e do avançado. Você consegue falar sobre qualquer assunto, mesmo que você não conheça. Igual em português, pensa. Você sabe falar português. Se eu começar a conversar com você sobre um assunto que não é algo familiar para você, por exemplo, física nuclear, você vai conseguir falar sobre o assunto comigo, mesmo que você não entenda sobre o assunto. Entende? Isso que seu examinador está buscando, se você consegue falar sobre assuntos que você não está familiarizado. Próxima coisa, esse aqui é muito importante de você usar, tá? O seu examinador aqui nesse critério de vocabulário, né, do lexical resource, ele está olhando se você é capaz de fazer paráfrase. O que é paráfrase? Quem sabe o que é paráfrase? A paráfrase é você dizer uma coisa que já foi dita usando outras palavras. Simplesmente isso. Você vai dizer alguma coisa que já foi dita antes ou que já foi dita por alguém com outras palavras. Isso é parafrasear, tá? Então, o seu examinador no speaking está vendo se você consegue fazer isso, beleza? Outra coisa, se você usa palavras diferentes para falar do mesmo tópico. Isso aqui é excepcional. Quando você desenvolve o seu vocabulário com a exposição guiada, você tem um vocabulário vasto. Significa que você está falando do mesmo assunto e você tem várias palavras para usar sobre aquele assunto, ao invés de ficar sempre repetindo as mesmas coisas, tá? Isso aqui é a tal da flexibilidade no vocabulário. Você consegue falar da mesma coisa com termos diferentes, palavras diferentes, beleza? Outra coisa que o examinador está olhando, que também é importante aqui, ó, se você usa expressões idiomáticas, os idioms. O que é idiom? O que é uma expressão idiomática? Expressão idiomática tem em português também. Aquelas coisas que a gente fala, que se você for pegar parte por parte não faz tanto sentido, mas no contexto ela faz.
Por exemplo, cereja do bolo. O que tem a ver cereja do bolo? É alguma coisa que já estava boa e fica melhor ainda. Isso é uma expressão idiomática. A cereja do bolo foi tá, 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 tá. Em inglês tem a mesma coisa. The cherry on top of the cake. Tem a mesma coisa. Beleza? Próxima coisa que o examinador está olhando. Se você tem noção de estilo e colocação. Isso aqui é o mesmo lá do writing. Mesma coisa. E se as palavras têm sentido preciso. Mesma coisa lá do writing também. Beleza? Vamos embora para o próximo critério, que é o Grammatical Range and Accuracy. Aqui vai ter coisa que é bem parecida também com o writing, só que no caso do speaking tem algumas peculiaridades. Primeira coisa, se você consegue formar sentenças básicas e complexas. Isso aqui tem lá no writing, a gente também viu. Segunda coisa, se tem muitos erros, também tem lá. Se você erra pouco ou se você erra muito, seu examinador está olhando isso. Outra, se você só faz frases simples, também tinha num critério aqui atrás, né? Os critérios, eles são todos relacionados ali. Se os erros atrapalham a compreensão, não sua, do examinador. O que é isso? O examinador está tendo dificuldade de te entender por causa dos seus erros? E isso ele está olhando. Se você é fácil de entender, ou se está difícil de entender por causa dos seus erros. Ele está olhando isso, tá? Outra coisa, se você tem precisão no que você vai falar, você fala com precisão. Você sabe o que você quer falar e você fala aquilo e aquilo tá certo, tá? Se você usa várias estruturas complexas de gramática, tá? Ele tá olhando se você consegue atingir aquele range, né? Aquela gama de expressões diferentes. Outra coisa que ele tá olhando é se tem mais frases com erro ou mais frases sem erro. Mesma coisa lá do writing, tá? E outra coisa aqui é se você faz... Olha esse aqui que bacana. Esse aqui tá só no speaking, tá? Se você faz erros graves ou erros que até os nativos fariam. Preste atenção. Se você está lá no speaking e você faz um erro que até um nativo faria, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você vai... Isso aí você pode ser até nas notas mais altas que tá ok. Até um nativo faria aquele erro. Ué, Simon, mas nativo erra? Pelo amor de Deus, né? Claro que sim. Você não erra em português e você é um nativo de português, tá? Por que um nativo de inglês não erraria? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Como que você fala assim, tem muita gente? Escreve aí pra mim, você que tá aqui na live comigo. Como que você escreveria em inglês? Tem muita gente. Como que você fala isso em inglês? Escreve aí que eu quero ver. Será que você sabe como que fala isso? Tem muita gente. Vou escrever aqui a forma certa enquanto vocês vão escrevendo aí. Ó, a Dani Brito já falou ali, ó. Has many people. A Estela, there are a lot of people. Maia de Araújo, there are many people. Ó, a única... Deixa eu ver ali. Wellington, there are a lot of people. There are, of course. A Dani se corrigiu ali, né? Pois é, o que que acontece aqui, ó? O único que tá certo aqui, ó, é o da... Maia de Araújo, ó. There are many people. Esse tá certo. Os outros estão equivocados, tá? O a lot é um singular, né? Então você tem que falar there is a lot, tá? Se você quer usar a, você tem que falar there are lots of... Tarará, tarará, tarará. E ali, Dani, has many people. Toda vez que você for... Isso aqui guardem, hein, gente? Toda vez que você for falar em inglês, tem muito... Tarará, tarará. Aqui na cidade tem... Tarará. Você não vai usar o has nem o have. Eu sei que o has e o have tem o sentido de tem, mas é mais no sentido de possuir. Ali a gente vai sempre falar there is ou there are. Mas aí o que que acontece? A forma correta, eles falaram ali there are many people, ou também o nativo, o que que ele falaria? Isso aqui, ó. There's too many people. Gramaticalmente, o certo é there are too many people. Mas o nativo fala there is too many people. There's too many people. There's too many of this. There's too many of that. E se você está cometendo um erro que até o nativo faria, beleza. Tá tudo certo. Tá? Então, isso é esse critério que seu examinador está olhando aqui. Se você está fazendo um erro muito grave ou se você está fazendo um erro que talvez até um nativo faria. Beleza? Vamos seguir. Próximo critério, já é o último, tá? Aqui, ó, que é o critério de pronúncia. Presta atenção para você ver o que seu examinador está olhando para você
está olhando para você quando você está fazendo o speaking no critério de pronúncia. Primeira coisa que ele está entendendo é se dá para entender o que você está falando. Primeira coisa, é claro de te entender? O seu examinador está conseguindo entender o que você está falando ou ele tem que fazer muito esforço? Ou ele não está nem entendendo, mesmo que ele esforce, ele não consegue. Se fala as palavras lá, só na sua cabeça tá certo. O examinador nem está conseguindo te entender. Ele está olhando isso. Segunda coisa, se você pronuncia errado com frequência. Às vezes você fala certo, mas na maioria das vezes você está falando as coisas errado. Isso também atrapalha o entendimento do seu examinador e ele está olhando, tá? Outra coisa, se ele está olhando, é se você consegue usar stress, entonação, connected speech. O que é isso? Isso aqui é o que a gente chama de pronunciation features, né? Que são as características de pronúncia. O que é cada um? O stress é onde você coloca o maior detalhe, o maior esforço da palavra. Por exemplo, essa palavra aqui, ó. Como que vocês pronunciam essa palavra aí? Pronuncie para você mesmo, né? Porque obviamente você tá na live aqui, não tem jeito de você falar ou de escutar. Pronuncia para você mesmo aí. Muita gente coloca o estresse no lugar errado dessa palavra. E a pessoa fala develop. Develop. O estresse lá no fim, develop. Tá errado. O correto é develop. Olha o estresse como é que ele tá antes. O estresse, a ênfase da palavra tá antes. Develop. Essa é a forma correta. Entonação. Seu examinador tá vendo se você usa entonação. O que é entonação? Às vezes, eu quero falar alguma coisa e eu vou acelerando assim. Ou então, quando eu quero falar para você prestar mais atenção, eu falo mais baixo, assim, para poder chamar a sua atenção. A sua voz tem uma variedade, não é sempre aquele mesmo tom que você fala e as pessoas não conseguem entender merda nenhuma do que você está falando. Entende? Seu examinador está olhando isso. Porque na vida real, todo mundo usa entonação para falar. Beleza? E outra coisa é o connected speech. O connected speech é a coisa maravilhosa da vida, né? Todo mundo usa, até você em português. O que é connected speech? É a gente emendar uma palavra na outra. Porque a gente é preguiçoso na hora de falar. Mesmo os nativos de inglês, você não quer falar todas as palavras certinho. Eles vão emendando. Eles vão todo emendando. Isso é o connected speech. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui bem claro. Como que você fala? Foca na estrada. Foca na estrada. Aí talvez você pense aí, focus on the road, né? Beleza, focus on the road. Quantos nativos você vai achar falando focus on the road? Nunca você vai achar isso. O que eles vão falar? Focus on the road. Focus on the road. Não é nem que ele está falando rápido, ele só está ligando uma palavra na outra. E aí você tem a impressão de que ele está falando rápido. É disso aqui, do Connected Speech, que surge aquela ideia que todo mundo fala, ah, não, fala rápido demais, não consigo entender. Não está falando rápido. É você que não está conseguindo entender o Connected Speech. Focus on the road. Focus on the road. Só está ligando uma na outra. Beleza? Seu examinador está vendo se você consegue fazer isso. Para deixar a sua fala mais natural. Outro ponto, faltam 2 pontos só. Outro ponto que o seu examinador está olhando aqui é se o sotaque da primeira língua não afeta muito o entendimento. Olha isso que interessante. Quando você vai para o teste do IELTS, você não precisa ter um sotaque britânico. Você não precisa ter um sotaque americano. Você não precisa ter um sotaque escocês, australiano, irlandês. Não importa. Você não precisa ter um sotaque específico. Agora, o seu examinador está analisando se o sotaque que você tem na sua primeira língua está atrapalhando o entendimento da sua pronúncia. Olha só, ele não está analisando sotaque. Ele está analisando pronúncia. E aí, às vezes, você tem um sotaque tão forte da sua primeira língua que ele atrapalha a pronúncia da palavra em inglês. E aí, o que acontece? O seu examinador ele não está analisando o seu sotaque. Ele está analisando se o sotaque que você tem na sua primeira língua está atrapalhando a sua pronúncia. Por exemplo, é muito comum para brasileiros falar isso aqui, ó. Como que vocês pronunciam isso aqui? Essa palavra. A maioria das pessoas acaba falando called. He called, né, que é chamou ou ligou. He called. Tá errado, não tem called. Called. Cadê called? He called. 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 Outra.
Como que vocês falam isso aqui? A maioria acaba falando want. I want. Não tem want. Tem algum i ali no final, por acaso? Want. Não tem. Ali é want. Want. I want. Beleza? Então, o que que acontece? Quando você chega lá no seu teste e começa assim, I want to talk about my life in my country. O seu sotaque da primeira língua, ele está influenciando na sua pronúncia, e a sua pronúncia está saindo errado. Entende? É isso que o seu examinador está analisando no seu teste do IELTS. Por último, o que o seu examinador está analisando, e isso aqui é uma característica lá das notas mais altas, tá? É se você é fácil de entender. Se é sempre fácil entender o que você fala. Isso tem um critério, um subcritério, um band descriptor lá. É sempre fácil entender o candidato. E o seu examinador está analisando. Se for sempre fácil de te entender, isso é um sinal muito bom, né? Então, ó, no speaking, o que você tem que prestar atenção? A clareza da sua fala, a variedade de expressões que você está usando, as estruturas que você consegue falar e a forma que você pronuncia as suas palavras. Tome cuidado com isso, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. Pessoal, eu tenho só mais uma coisa para falar aqui com vocês. Vocês perceberam que são muitos detalhes para você conseguir atingir o que seu examinador quer. E é aqui que eu chamo de novo a atenção de vocês para a importância das técnicas. As técnicas existem para poder compilar todos esses parâmetros, para que você atinja eles usando as técnicas. Ao invés de você ter que pensar, meu Deus, deixa eu ver se eu estou fazendo frases simples, deixa eu ver se não está atrapalhando a compreensão, deixa eu ver se tem estrutura complexa. Ao invés de você tentar ficar pensando nessas trocentas coisas, você tem uma técnica para aplicar. Tá, eu sei que aqui eu tenho que aplicar a técnica X. Aí você vai lá e faz X, Y, Z, tá. Por isso a importância da técnica. E aqui que eu falo para vocês, não é só saber o inglês. Você tem que saber usar o seu inglês na hora da prova para conseguir atingir o que o seu examinador quer. Beleza? Pessoal, chegamos ao final dessa live aqui. Foi muito bacana estar com vocês aqui. Tivemos muito conteúdo denso aqui, ó, quase 1h15 aqui com vocês, falando sobre como dar aquilo que o seu examinador quer. Eu vou deixar essa live salva aqui para vocês, tanto no Instagram quanto lá no link, onde tem todas as outras lives salvas de aquecimento para nossa semana do IELTS, tá? Eu vejo vocês novamente na nossa próxima live, segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal!